Agora é hora das notícias do esporte, não é isso? Com Fabrício Cunha, que está chegando, antenado com a informação por tudo que passa no esporte e os bastidores também. Roda a vinheta que já está na área. Bem-vindo, bom dia, meu amigo. Casemiro Neto. Que degustação, hein, Casé? Que é isso? É meu convidado também. Pode, foi já eu que tô vou dando. Colar, viu? Esse café todo eu trouxe. Sensacional. Maravilha. No campo do 4 tá na área, né, pra gente falar dos jogos do Campeonato Brasileiro. Afinal, amanhã o Vitória encara o Cuiabá num confronto interessante entre dois protagonistas. Mateuzinho pelo lado do Vitória e Isidro Pita pelo lado do Cuiabá. E a gente tem uma matéria bacana do Rodolfo Rage que vai pra tela agora. Leão e Dourado, 17º contra o 18º colocado. Dos times que, apesar de estarem brigando na parte de baixo da tabela, tem jogadores protagonistas que vêm decidindo muitos jogos nessa Série A. Do lado rubro-negro, Mateuzinho, camisa 30, canhoto, que joga como 10 clássico. Não à toa é apelidado de Mini Messi. Principal organizador de jogadas do Vitória, o meia tem 3 gols e 4 assistências. Se o Leão tem Mateuzinho, o Cuiabá confia em Isidro Pita, atacante paraguaio de força e faro de gol. Já marcou 6 vezes na competição. Para essa partida, o rubro-negro não contará com o técnico Thiago Carpini, o lateral Lucas Esteves e o meia José Breno. Todos suspensos. O lateral William Lepo com desconforto no joelho e o atacante Everaldo com cansaço muscular também podem desfalcar o time. Tá aí, né? Que duelo bacana. Mateuzinho, né? Que já tem 7 participações em gols, são 3 gols, 4 assistências. O Isidro Pita já tem 6 gols, 2 ele fez aqui na Arena Fonte Nova contra o Bahia. Um duelo muito interessante. Caio Leone fala sobre isso e sobre as possibilidades do Vitória, né, Caio? No próximo sábado, o Campeonato Brasileiro coloca frente a frente, na 21ª rodada, Vitória e Cuiabá, confronto direto. O Vitória é o 17º com 18 pontos e o Cuiabá vem logo atrás, é o 18º com 17 pontos. 2 atletas que se destacam bastante nessas duas equipes estarão em campo. Mateuzinho com 3 gols e 4 assistências e Isidro Pita com 6 gols e 1 assistência. 2 jogadores que são desequilibrantes. O Mateuzinho, quando ele sai do lado direito para também percorrer o corredor central, ele acaba fazendo com que Osvaldo tenha uma maior possibilidade de se associar também com o centroavante, sejam eles o Alejandro ou o Janderson. Do lado do Cuiabá, o Isidro Pita tem feito boas participações. Quando a equipe venceu pela última vez, ele fez os 2 gols contra o Bahia na Arena Fonte Nova. É um jogador que também estará acompanhado de Daverson, que voltou e tem jogado, e o Petit quer jogar com esses 2 jogadores que têm capacidade de preencher a área, e também o Derek Lacerda, que joga pela ponta esquerda, rápido, puxa o contra-ataque. É um jogão de bola, o Barradão vai estar lotado. E claro, são esses 2 atletas, o Mateuzinho e o Isidro Pita, que abrem alas para o futebol no sábado ser cada vez mais interessante. Para mim, o Vitória é favorito. Vitória favorito até pela quantidade de torcedores no Barradão. São esperados mais de 30 mil torcedores amanhã às 4 da tarde, quando o Vitória encara o Cuiabá. Possível vitória, Lucas Arcanjo no gol, lateral direita com William Lepo, miolo de zaga com Wagner Leonardo e Neres, que fez uma estreia brilhante contra o Palmeiras. A lateral esquerda não tem, Lucas Esteves está suspenso, vai dar PK. Meio campo com William Oliveira, Luan Santos pode retornar, mas ele pode também ir mais uma vez com o Hiller. Felipe Machado briga também por vaga, assim como o Leonaldi. Na frente, indiscutível, Mateuzinho, Osvaldo e Janderson. Esse deve ser o Vitória que encara o Cuiabá amanhã no Barradão. E o Bahia, hein? Tricolor de Aço tem um jogo complicado contra o Fluminense do Rio de Janeiro e tenta quebrar um tabu. Não só de não vencer há 5 jogos na temporada, mas também um tabu de vencer o Fluminense do Rio de Janeiro. Há 13 anos que o time do Bahia não consegue esse feito. Não é mesmo, Rodolfo Rage? Há 5 jogos sem vencer e em meio a 2 importantes competições, o Bahia nesse final de semana volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O adversário é o atual campeão da América, Fluminense, que começou mal a Série A, mas vem fazendo uma interessante corrida de recuperação após a chegada de reforços, em especial o zagueiro Thiago Silva. O pó de arroz vem de 3 vitórias seguidas contra Cuiabá, Palmeiras e Bragantino.
O Bahia não vence o Fluminense no Rio de Janeiro há 13 anos. A última vez foi em 2011, com esse gol aí do atacante Jobson, com passe do lateral Avni. Por mais que tenha um jogo decisivo pela Copa do Brasil na próxima quarta, o técnico Rogério Ceni deve mandar a campo um time com força máxima. O zagueiro Canu, que ainda se recupera de uma lesão no rosto, é dúvida para a partida. O Rodolfo Rage afirmando que o Bahia deve ir com força máxima, mas Caio Leone vê possibilidade de alguns jogadores serem poupados. É mesmo, Caio? Após um empate importante contra o Botafogo, onde o Bahia voltará vivo na quarta para decidir a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, talvez Rogério Ceni vá poupar algumas atletas. É natural, até porque o desgaste tem sido muito grande. Jogo no último sábado, jogo na última terça-feira e no domingo enfrenta o Fluminense, que vem de 4 jogos de invencibilidade. Empatou com o Internacional e venceu os últimos 3 jogos de 1-0. O tricolor pode ter muito bem ali as suas principais peças, mas é necessário entender que pelo desgaste, Rogério Ceni pode poupar sim. Pode utilizar o Luciano Juba como meio-campista pela esquerda, pode ter o Caio Alexandre mantido. E a boa notícia, o Canu ele não joga, ok, mas o Vitor Cuesta vem de uma boa atuação contra o Botafogo ao lado de Gabriel Xavier. Santiago Arias e também o Iago Borducci podem fazer ali a linha de 4, a linha defensiva do Bahia. No meio de campo, a tendência é de usar Lúcio Rodrigues no lugar de Cauli, até para descansar o atleta. Lúcio circulando mais, com Everaldo e Tassiano pelos lados do campo. O Bahia tem condições de vencer, precisa vencer para voltar ao caminho dos resultados positivos, já que não vence há 4 rodadas no Campeonato Brasileiro da Série A. O último resultado foi contra o Atlético Paranaense, onde Luciano Juba fez gol, Biel e Everaldo. O Bahia precisa repetir, vencer fora de casa e chegar mais perto do G4. Pois é, eu não concordo muito com o comentário de Caio não, viu, Fabrício? Esse negócio de poupar jogador, não, tem que ir pra cima, meu irmão. Precisa vencer. Ele falou que é natural, não tem nada de natural, Caio. Tem que ir pra cima, viu, Ceni? É pra cima. Tem que ir pra cima, eu acho que tem que ir com o time titular, né? Eu acho que poupar alguns jogadores nesse momento de baixa do Bahia é um perigo. Jogo contra o Botafogo na próxima semana é tão importante quanto esse jogo contra o Fluminense, onde o Bahia precisa vencer para encostar de novo no G4, Cazé. Por isso que eu sempre gosto, aliás, eu gosto sempre dos comentários, o cara entende tudo, o Caio Leone também, junto com o Fabrício, né? Enfim, mas natural não é. Ceni tem que reforçar o Bahia, que está há tanto tempo sem ganhar. Pelo contrário, tem o quê? Que reforçar. Nada de poupar nada. Poupar, e o Bahia está cheio de dinheiro também. Vamos ver um recado de Fabrício, eu volto com ele comentando isso também. Sua carreira merece o melhor. Siga o seu propósito profissional com a UniFTC. A UniFTC é o lugar certo para você seguir em movimento para o futuro, com bolsas de até 100% de desconto durante todo o curso. Na UniFTC, você garante a oportunidade de ter uma formação educacional de alto padrão, com práticas voltadas para o mercado de trabalho, corpo docente qualificado e muito experiente, infraestrutura moderna com tecnologia de ponta e muito mais. Não perca tempo, movimente-se pelo seu propósito profissional. Escolha a UniFTC com a qualidade que você merece. Seu futuro te espera aqui, exceto medicina. Visite o site e saiba mais sobre os cursos e as condições para as bolsas de até 100% de desconto. Aproveite, acesse uniftc.edu.br. Bora voltar a falar de futebol, porque o Fluminense estava invicto, né, Fabrício? Agora ontem perdeu ontem, né? Perdeu. Foi uma outra competição, mas essa invencibilidade de 4 jogos, ela caiu quando ontem o Fluminense acabou perdendo do Juventude pelo placar de 3-2. A gente já confere os gols da partida. Partida muito difícil para o Fluminense, né? Juventude acabou, de certa forma, amassando o tricolor. A gente já vê o Juventude fazendo 1-0 aí. O Fluminense teve muita dificuldade na noite de ontem em Caxias do Sul. Poupou alguns atletas, né? Porque o Fluminense está de olho, de fato, no Campeonato Brasileiro. Mas, de qualquer forma, a gente viu a dificuldade do Fluminense, né? O Lucas Barbosa, o Lima fez 1-0 para o Fluminense, a gente viu o Fluminense sair na frente. Depois o Lucas Barbosa empatou para o Juventude. Rodrigo San fez o 2-1. Né? Depois o Juventude faria um 3-1. E aí, no finalzinho, né, o Diego Gonçalves fez o 3-1 para o Juventude. A gente está conferindo aí ainda o segundo gol, né, do Lucas Barbosa, fazendo 2-1. Aí o terceiro gol do Juventude, o gol do Diego Gonçalves. E o Juventude estava nesse momento com a vantagem espetacular para o jogo da volta semana que vem no Maracanã. Só que Fluminense é time grande, né? Time que não desiste. E aí o Mano Menezes fez algumas alterações da reta final, botou o Ganso, o Joe Arias.
e o Thiago Santos, que acabou diminuindo. Olha o gol importante do Fluminense, Thiago Santos já no finalzinho. Com esse gol, o jogo terminou 3-2 e o Fluminense acaba diminuindo essa vantagem do Juventude para o jogo da volta no Maracanã. Mas é o Fluminense que, de repente, pode se abalar com essa derrota, né? Tá invicto no Brasileiro, como disse Caio Leone, em 4 jogos, um empate, 3 vitórias. Mas agora, com a derrota na Copa do Brasil, pode ter um elenco mais desgastado e até, de certa forma, abalado por um confronto contra o Bahia no próximo domingo lá no Maracanã. Possível Bahia, Marcos Felipe, Santiago Arias, miolo de zaga pode ter o retorno do David Duarte, mas acho que vai dar Vitor Cuesta ao lado do Gabriel Xavier. Na lateral esquerda, Luciano Juba. Meio campo com um quarteto fantástico, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e também o Cauli. Há uma possibilidade do Lúcio jogar no lugar do Cauli, não acredito, acho que o Cauli começa jogando e na frente, Everaldo e Tassiano. Esse deve ser o Bahia para encarar o Fluminense domingo lá no Maracanã, lá no Rio de Janeiro. Vamos falar de Jogos Olímpicos, Cazé? Agora, ontem, Rebeca brilhou, né? Rebeca brilhou. Caio Bonfim, vamos começar com o Caio bonita, Bonfim. hein? Caio Bonfim, sensacional, história maravilhosa, medalha de prata, né? Também brilhou, claro. Rapaz, né? Na marcha atlética. Lembrando que a mãe dele participou dos Jogos em Atlanta em 96, né? Então ele, enfim, leva a medalha para casa. Aí foi perguntado por que ele pratica um esporte tão diferente. Esse esporte sempre esteve dentro da minha casa. A minha mãe foi representante do Brasil nos Jogos Olímpicos em 96. É um esporte estranho, né? Né? A marchazinha, né? Mas parabéns ao Caio Bonfim pela medalha de prata. A nossa Rebeca Andrade também, medalha de prata ontem no geral individual. Imagina, né? Há 10 anos atrás a gente nunca imaginaria uma atleta brasileira ser medalhista no geral individual, porque o geral individual, ela simplesmente é uma modalidade que você tem que ser boa em todos os aparelhos. E ela é brasileira, tem mais medalhas, hein? A mulher que tem mais medalhas. Espetacular. Né? Quarta medalha dela em Olimpíadas, né? A segunda de prata, ela que foi ouro e prata nos Jogos de Tóquio, agora já tem uma prata e um bronze e vai para 3 aparelhos, sendo que uma ela favoritasse, inclusive em cima da Bios. No salto, a Rebeca tem a maior nota de todas as atletas e pode ser medalha de ouro ainda nesses Jogos de Paris. Gabriel Medina, também na tela aqui, o nosso grande Gabriel Medina, essa foto espetacular. Gabriel Medina venceu ontem o João Chianque, avançou para as semifinais e é favorito à medalha de ouro no surf olímpico. Então a gente tem muitas possibilidades de medalha. Daqui a pouquinho o Hugo Calderano vai disputar o tênis de mesa semifinal. Se ele passar, ele já avança para a decisão e já tem garantido ao menos a medalha de prata. Agora há pouco, o Rafael Silva, né, medalhista de bronze nas últimas 2 Olimpíadas. Na verdade, ele em 12 e 16 foi medalha de bronze, acabou perdendo a sua luta inaugural. Mas a Bia Souza, candidata à medalha, já passou a primeira luta e tem grandes chances de medalhar também no judô. Né? O Hugo Calderano é daqui a pouquinho no tênis de mesa. O Brasil está jogando com o Japão agora no basquete e o Brasil enfrenta o Egito no vôlei masculino, basquete masculino e o Egito também no vôlei masculino. Ambos precisam vencer para conseguir avançar. Amanhã, sábado, 3 grandes destaques. A Bia Ferreira, a nossa baiana, luta por medalha, uma semifinal contra a irlandesa, a Kelly Heinten, que foi algoz dela nos últimos Jogos em Tóquio. A Kelly foi ouro, a Bia foi prata. Tomara que agora a Bia deu troco. E teremos também Gabriel Medina já disputando as semifinais do surf. Além disso, a seleção brasileira feminina de futebol joga com a França uma vaga nas semifinais. Outros brasileiros estão disputando, muitas modalidades a gente vai acompanhando aos poucos e trazendo aqui. E vamos em frente. No campo Obrigado. do 4, Um abraço, amigo. Bom final de semana, hein? Para você também. Tamo Tudo de junto. bom. Valeu, gente. No campo do 4, oferecimento. Escolha ser interprofissional com a UniFTC e movimente-se.